Continuando então, meninos, bom dia, vamos para a segunda parte da matéria desta semana. Né? Nós agora vamos trabalhar o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, como nós já vimos, né? Já trabalhamos, são os números que surgem naturalmente. Quando você começa a andar, a pronunciar as palavras, as ideias de quantidade são representadas por números, como nós vimos na semana passada. Se tem um conjunto com 2 bonecas, eu represento com o algarismo 2. Se forem 20 bonecas, eu represento com o algarismo 2, seguido de 0. A gente não usa o sistema romano hoje em dia, porque você viu que ele dá muito mais trabalho. Então, o sistema decimal ganhou muito mais cancha nesses últimos 4 séculos. Né? Observem bem. Agora vamos falar do conjunto dos números naturais, ou também chamado conjunto dos N. Conjunto N de natural. O que significa? A sequência natural de contagem começa com 0. Então, eu tenho 0, que é a ausência de elemento. Depois eu tenho 1, o 2, 3, o 4, o 5, o 10, e aí vai. Essa sequência ela é infinita. Então, se eu fosse colocar todos os números naturais aqui, eu teria um conjunto infinito, tá? Porque eu teria 10, 11, 12, 13. O que se presume é que eu nunca vou ter o maior número natural. Por isso que o conjunto é infinito. Eu tenho o menor número natural, que é o 0. Então, esse conjunto, os matemáticos pensaram em representá-lo em cima de uma reta. Em cima dessa reta, para poder ficar organizado, você coloca o primeiro algarismo, que é o 0, como se fosse um cabide, né? Para você representar os números, para dar a ideia de ordem, né? A relação de ordem do conjunto. Uma unidade à frente, eu tenho o algarismo 1, um à frente, o algarismo 2, o algarismo 3. Isso aqui vai até o infinito. Bom, tem um símbolo especial para representar o infinito, que vocês vão ver no futuro, mas eu vou botar logo agora para vocês. Isso aqui, ó, quando eu quero dizer que eu estou indo para o infinito, é uma coisa muito grande, você tem esse símbolo aqui, ó. Vou representar como o George Cantor. Então, o George Cantor, que foi o matemático que organizou os números, ele imaginou o infinito como sendo 2 nuvens infinitas se interseçando. Os alunos falam que é um 8 deitado, né? Mas pode ser também. Então, esse é o símbolo de infinito. Infinito. Tá? Então, esse conjunto aqui eu tenho uma relação de ordem. O número da direita é sempre maior. Então, aqui eu tenho uma relação de ordem. A ordenação desse conjunto é o seguinte: ele vai do menor para o maior. Então, eu tenho 2 números, 2 símbolos para representar isso. Este símbolo aqui é o símbolo de maior. E o contrário dele é o símbolo de menor. Porque quando eu estou comparando quantidades no dia a dia, ou elas são iguais ou elas são diferentes. Se elas forem iguais, eu uso o símbolo de igual. Se elas forem diferentes, ela pode ser diferente para menor ou diferente para maior. Tá? Essa é a ideia da ordem. Bom, alguns alunos confundem esse símbolo. Então, quando eu quero dizer que 2 é menor do que 3. 2 menor que 3. O próximo número seria 4. 3 é menor do que 4. Então, aqui eu estou tendo uma sequência crescente. 4 vai ser menor do que 5. Para uma sequência decrescente, eu teria 20 é maior do que 19, que, por sua vez, é maior do que 18. Isso vai até que é maior do que 0. Então, essa ideia de ordem
cria na cabeça da gente a ideia de sequência. E a sequência cria a ideia de sucessor e antecessor. Então, se eu olhar para o 19, aqui, ó, se eu olhar para o 19, eu vou ter um número antes e um número depois. Tá? Observando o crescimento, só falando ainda desse símbolo, ó, alguns alunos confundem. Então, para não confundir, eu vou dar uma dica. Ó, uma dica. Mais ou menos assim, ó. São dois símbolos apenas. Só precisa gravar um. Se você cortar mais ou menos aqui, ó, e diminuir, fica parecendo um 7. Você cortou isso, ó, ficou parecendo um 7. Se eu cortar aqui, ó, fica parecendo um 4. E a gente sabe que 7 é maior do que 4. Então, esse símbolo é de maior, cortou, pareceu um 7, é o maior. Cortou, pareceu um 4, é o menor. Uma dicasinha que dá para vocês não esquecerem mais. Para quem não tem problema de lateralidade, o braço direito é o maior, o braço esquerdo é o menor. Quando você direito é maior, esquerdo é menor. Bom, voltando aqui, aí tem a ideia que a gente precisa ver. Então, dada a reta dos números naturais, que começa em 0, depois tem 1, depois 2, depois 3, depois 4, até o infinito, qual é a ideia de sucessor? Sucessor é o número que vem imediatamente após o número considerado. Então, ó, se eu quero saber o sucessor de 3, quem seria o sucessor de 3? O sucessor de 3 vai ser o 4. Porque o 3 é imediatamente menor do que 4. Mas eu posso pensar que o sucessor de 3 vai ser o próprio 3 mais 1. Então, 3 mais 1 vai ser igual a 4. O sucessor de 5 vai ser 5 mais 1, que vai ser igual a quem? A 6. Agora, imaginemos um último número. Imagina um número bem grande, um número enorme, número que a gente não tem nem dimensão dele. A gente chama de n. Quando a gente quer generalizar, vai chamar o número de n. Imagina um número n, ele vai ter um sucessor, porque todo número natural tem um que vem depois. Aí você faz o quê? N mais 1. Então, ó, o n mais 1 é o sucessor de qualquer número. Então, se eu colocar no lugar do n 10, o sucessor vale 11. Se eu colocar 20, o sucessor vale 21. Então, esse aqui é o símbolo de sucessor. Sucessor, tá? Bom, do mesmo jeito que existe o sucessor, vai existir o antecessor. Beleza? Então, sucessor é o número que vem depois. O sucessor de 1 é 2, o sucessor de 2 é 3, o de 3 é 4. Para chegar no sucessor, o que é que eu faço? Eu somo 1. Ah, o sucessor de 11 é 12, porque 12 é 11 mais 1. Perfeito, né? Vamos ver a ideia de antecessor. A ideia de antecessor, apaga aqui, ó. Antecessor. Antecessor é aquele que vem antes, o número que vem imediatamente antes. Então, se eu pensar no número 4, o antecessor é 3. Então, pensando no número 4, implica que o antecessor de 4 vai ser 4 menos 1, que vai ser igual a 3. Ah, legal. Então, ó, o antecessor de 4 é 3. Se eu pensar em número 2, o antecessor de 2 vai ser 2 menos 1, que vai ser igual a 1. Então, 1
é o antecessor de 2. Então, estava aqui, ó. 4 subtrair 1 deu 3. Se eu tiver em 3 e subtrair 1, vai dar 2. Se eu estou em 2 e vou subtrair 1, vai dar em 1. Se eu tiver em 1 e subtrair 1, vai dar em 0, né? Ó. Então, 0 é o antecessor de 1. Antecessor de 1 vai ser 1 menos 1, que vai ser 0. Bom, aqui a gente vai ter a nossa surpresa. O 0, ele não tem antecessor. Porque 0 menos 1 não existe. Por enquanto, não existe. Então, 0 não tem antecessor. Esse é o detalhe, tá? Então, no conjunto dos números naturais, o 0 não vai ter antecessor. Claro que em alguns lugares você vai ver que tem um número que vem antes do 0, mas só o ano que vem ou só no próximo módulo, tá beleza? Ok. Deixa eu ver como é que continua aqui. Então, o meu antecessor de qualquer número, então se eu tenho um número n, se eu tiver um número n, quiser chegar naquele que está imediatamente antes, vai ser o quê? N menos 1. Então, n menos 1 é a representação do antecessor de um número, onde esse n pode ser qualquer número, seja grande ou pequeno. Ótimo! Vamos ver o próximo assunto. Seria aqui as operações com números naturais, tá? Não percam!